É importante que o Cleiton use e usufrua melhor do elenco que a gente tem hoje, para a gente poder formar o nosso time ideal, para conseguir ser um time competitivo diante de qualquer adversário. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Santos e Ferroviária, válido pelo Brasileirão Feminino, terceira rodada. O Santos foi derrotado por 1-0, mas apesar do resultado, nós jogamos bem em boa parte do jogo. A Camila Rodrigues, por exemplo, foi uma das melhores jogadoras da partida, porque ela defendeu muitas bolas ali atrás, né? Na verdade, a Camila é uma das melhores goleiras que a gente tem no elenco hoje. A nossa defesa, de forma geral, eu gostei muito de ver a Reina com a Kaká, a Reina estreando ontem norte-americana, né, contratação, chegou esse ano no Santos. Na verdade, chegou acho que umas 2, 3 semanas atrás. E ela foi muito bem na partida, mostrou uma segurança absurda, gostei muito do jogo dela. Pela lateral, a gente teve a Gi Fernandes, que foi muito bem também. Como eu já disse pra vocês em outros vídeos, a Gi Fernandes ela mostra uma qualidade muito grande, tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Na parte ofensiva, a gente sabe que ela sempre teve essa qualidade, porque antes dela vir pra lateral, né, ser recuada um pouquinho ali, ela jogava como ponta. Então ela tem essa qualidade também na parte do ataque. Do outro lado, a gente começou o jogo com a Bia Menezes, mas no segundo tempo o Cleiton optou por colocar a Stabile. E assim, gente, na minha humilde opinião, a gente tem que colocar a Stabile como titular e vai jogar ali junto para fazer dupla de lateral com a Gi Fernandes. E a gente vê, né, uma amostra maior do futebol da Stabile, para ver se a gente vai ter uma segurança maior pelo lado dela. Já que com a Bia Menezes, muitas vezes, a gente não consegue ter essa segurança que a gente tem, por exemplo, com a Stabile ontem, depois do que ela entra em campo. O nosso meio-campo, ele não criou a partir do segundo tempo, né? No primeiro tempo a gente até conseguiu criar algumas jogadas interessantes, levou perigo para a Ferroviária, antes mesmo da gente tomar o gol. A gente estava muito bem no jogo, né? Criando bastante, e ali no ataque a gente acabou pecando muito nas finalizações, no último passe. Teve bola no travessão, a goleira da Ferroviária defendeu muitas bolas também, então a gente esbarrou nas finalizações. Mas fora isso, né, a gente foi bem no jogo, porque a gente conseguiu construir boas jogadas. No segundo tempo, em dado momento ali, a gente acabou perdendo toda essa intensidade que a gente vinha tendo, né? E a Ferroviária acabou sendo um pouco melhor que o Santos no jogo. Aí, nesse momento, o jogo já estava 1-0 para a Ferroviária e a gente pouco conseguiu fazer. Mas, de forma geral, o Santos, ele joga bem, né? E consegue criar chances, mas esbarra nas finalizações. O nosso meio-campo ali para de criar ali em boa parte do segundo tempo. Isso que a Thaisinha, ela nem estava tão bem assim ontem no jogo. Para vocês terem uma ideia, né? A gente conseguiu criar, mas a Thaisinha, ela não estava tão bem na partida. E apesar da Thaisinha não ter jogado tão bem ontem, a Yaya, por sua vez, jogou muito bem, né? E foi bem tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então a Yaya foi uma das melhores jogadoras da partida ontem. Mas, infelizmente, ali no final da partida, né, no último minuto de jogo, ela acabou passando um pouco de mal, sofreu depois, né, foi dito na transmissão que ela sofreu uma convulsão cerebral e precisou sair de ambulância do estádio. Eu espero que seja tudo bem com ela, né, e que ela possa se recuperar o quanto antes. Mas eu confesso que na hora ali que aconteceu, eu fiquei muito preocupada, mas eu realmente espero que ela se recupere. A Kathleen também, ela não foi bem na partida ontem, as bolas chegavam nela ali e a jogada morria, infelizmente. Ela não conseguia dar uma sequência para a jogada, acabou atrapalhando também um pouco a nossa parte ofensiva. E qual é o resumo geral da partida então, né? Nós jogamos bem, mas acabamos perdendo por displicência. Então é aquele jogo que a gente sabe que dava para vencer, mas nós não conseguimos vencer. Uma coisa interessante de se ver também é que o Santos tá numa reconstrução, né? Muitas jogadoras foram embora, muitas jogadoras chegaram no elenco agora. A Reina ontem, por exemplo, ela fez a estreia dela e vocês sabem como ela jogou bem. Pra quem assistiu o jogo, viu como ela jogou bem. Eu falei aqui pra vocês também que ela foi bem. Não me espantaria a gente ter ali a dupla de zaga titular no próximo jogo já, a Kaká e ela novamente, porque elas foram muito bem. Então a gente vê o Santos nessa reconstrução, enfrentando equipes que já estão ali consolidadas há um tempo, né? Então a gente vê ali, ou a gente pega um Flamengo na primeira rodada, faz uma boa partida,
E o Flamengo na primeira rodada, apesar do time que tem, ele nem ataca muito a gente não tem que se defender muito. Na segunda rodada a gente pega o Atlético Paranaense, faz um jogo um pouco morno mais ou menos, mas não foi o melhor jogo nosso. Mas já nessa terceira rodada, a gente vê o Santos um pouco melhor, corrigindo algumas falhas. Eu acho que isso é importante. Corrigir as falhas jogo a jogo, né? E não tentar ficar insistindo no erro. Por isso que eu acredito que esse processo também passa muito pelo Cleiton e por quem o Cleiton escolhe estar em campo. Tem jogadoras no banco que, quando entram em campo, acabam sendo melhores nas posições, como o caso, por exemplo, da Stabile. Eu falei pra vocês da Stabile. Ela demonstrou uma segurança maior na lateral do que a Bia Menezes vinha mostrando. Então eu acredito que essas pequenas mudanças, elas precisam ser feitas na próxima partida, porque a gente precisa fazer testes, a gente precisa encontrar o nosso time ideal para a gente conseguir formar um time de fato competitivo. Com as contratações que estão chegando aí, a gente já tem, por exemplo, a Reina estreou, a Bianca Gomes na última rodada já tinha feito gol de empate contra o Atlético Paranaense. Então a gente vê essas meninas chegando no time, essas contratações chegando no time e já fazendo a diferença, né? Então é importante que o Cleiton use e usufrua melhor do elenco que a gente tem hoje, para a gente poder formar o nosso time ideal, para conseguir ser um time competitivo diante de qualquer adversário. A gente pegou nessas 3 primeiras rodadas equipes fortíssimas. O Real Brasília não vai ser diferente. Então, passar por esse processo de reconstrução, enfrentando logo de cara equipes fortes, é bom por um lado, porque a gente já vai pro tudo ou nada, mas ao mesmo tempo é muito ruim, porque a gente não tem aquele tempo para fazer os testes necessários para formar o meu time de fato, né? Então, a gente acaba tendo que ir indo pro tudo ou nada, basicamente. Então, é tudo ou nada. Então, querendo ou não, tem um lado positivo, mas assim, também tem um lado negativo. E eu espero que o Cleiton saiba usufruir melhor desse elenco que a gente tem aí, porque eu realmente acredito que o elenco esse ano tá muito competitivo, muito mais do que estava no ano passado. E a gente espera que as sereias possam fazer, né, uma boa competição. Nós temos 4 pontos, terceira rodada, né, vencemos a primeira, empatamos a segunda e perdemos a terceira. E o nosso próximo jogo é no próximo domingo contra o Real Brasília, às 3 horas da tarde. E eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, se vocês gostaram do que viram, assim, não do resultado, é claro, mas da postura do Santos em campo. Comenta aqui embaixo, e o que vocês acharam também da estreia da Reina, comenta aqui. Se você não for por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!